Olá pessoal, vamos à terceira parte da nossa entrevista com o Dr. Daniel Ganimi. As três últimas perguntas aqui da nossa entrevista. Uma ótima entrevista a todos e uma excelente saúde. É melhor cerrar o peito para colocar uma ponte de safena ou parar de comer carne? Essa pergunta ela é um pouco assim tendenciosa. Eu diria o seguinte: aquilo que a gente decide comer é apenas um aspecto, né, da nossa saúde. E cerrar o peito você está se referindo, obviamente, à esternotomia, para uma cirurgia de revascularização miocárdica, né? E nesse sentido, é interessante dizer que o próprio René Favaloro, que foi o cirurgião cardíaco argentino que passou bastante tempo na Cleveland Clinic, ele já dizia que a cirurgia de revascularização miocárdica era apenas um paliativo para a doença arterial coronariana obstrutiva sintomática, mas que a resolução da doença coronariana, dessa epidemia, ela somente seria abordada por medidas preventivas. E nesse sentido, a gente tem o professor, o Dr. Kim Williams, que foi o past president, o presidente passado do Colégio Americano de Cardiologia em 2015 e 2016, que é o colégio americano, o colégio de cardiologia mais assim influenciador do mundo, né? Ele é um vegano, ele é um whole food plant-based, ele é um plantrician, né? Um plant-based doctor, e ele é muito influente nesse meio. E inclusive é o editor-chefe agora do Jornal de Reversão e Prevenção de Doenças, associado ao projeto The Plantrician. E ele diz o seguinte: algumas pessoas pensam que uma dieta whole food plant-based é extrema, mas 500 mil de pessoas todos os anos terão seus peitos abertos e suas veias de pernas retiradas para costurar suas artérias coronárias. Outras pessoas, Charles, chamariam isso sim de extremo. E aí ele diz: eu não me importo em morrer, eu só não quero que seja por minha causa. Então veja o exemplo que o ex-presidente do Colégio Americano de Cardiologia dá, não só para os seus colegas, como também para a população, né? E ele fez uma afirmativa, obviamente, uma afirmativa jocosa, né, dizendo que existem dois tipos de cardiologistas: os veganos e aqueles que ainda não leram as evidências. E essa afirmativa dele ganhou assim, viralizou, e muitas pessoas, inclusive, depois vieram procurá-lo, né? E isso abriu a oportunidade para ele colocar uma série de questões relacionadas ao que seria um estilo de vida saudável. Então, hoje na cardiologia, a gente tem uma situação onde, por exemplo, na doença coronariana estável, que representa, só para você ter uma ideia, 95% dos casos de angioplastias nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, são feitas cerca de 1 milhão e 300 mil procedimentos por ano. 95% desses procedimentos são feitos em pacientes com doença coronariana estável e são feitos em torno aí de 500 mil cirurgias de revascularização por ano também, a maior parte delas em indivíduos com doença coronariana estável. A gente sabe, através de diversos estudos, como o MAS2, o CURAGE, o Bari 2D, o Orbita, o FAMI2 e também até o próprio Ischemia ainda não saiu, mas o STITCH, eu poderia dizer aqui muitos outros, que esses tratamentos convencionais, eles não reduzem a mortalidade por todas as causas, muitos não reduzem a mortalidade, quase todos não reduzem a mortalidade cardiovascular, e alguns até não reduzem nem mesmo a angina. E a gente advoga esses tratamentos como sendo a solução para esses pacientes já sabiamente doentes. Além disso, depois que a doença se manifesta, né, na sua forma aguda, no infarto com supra do segmento ST, por exemplo, variáveis como tempo, recursos e custo tornam-se preponderantes e muitas vezes as sequelas são impossíveis de serem evitadas e se tornam incapacitantes durante toda a vida do sujeito. Então, além daqueles que não morrem precocemente, muitos passarão muitos anos de sua vida vivendo com incapacidade. E depois que isso acontece, não há muito que pode ser feito, né? A gente sabe que depois que um paciente evolui com disfunção ventricular esquerda, com doença multivascular, a sobrevida dele, a qualidade de vida dele fica muito comprometida. Então, é importante a gente considerar esses fatores quando a gente vai conversar com o nosso paciente no consultório, em qualquer âmbito de prevenção, primária, secundária, terciária. O nosso objetivo tem que ser sempre o mesmo, que é de orientar o sujeito, de criar a consciência dele a respeito da saúde.
A saúde é o norte, é a meta que deve ser perseguida para todos os indivíduos em qualquer estágio da prevenção. Por que existe tanta propaganda de remédio para o coração e para a pressão e pouca educação alimentar para a população em geral? Olha, eu vou dar a minha visão para você. Eu acho que propagandas são instrumentos de marketing, né? Fazem parte de planejamentos estratégicos de indústrias, de empresas para vender os seus produtos. Então é necessário que se gere um entendimento de necessidade de um produto que não é natural para que as pessoas então busquem comprá-lo, adquiri-lo. Eu acredito que as principais intervenções que promovam a saúde de uma pessoa, de uma população, estejam, se não todas, grande parte sob o próprio domínio, alcance do indivíduo. Tá? Então, como eu falei, ninguém é obrigado a fumar, ninguém é obrigado a ingerir álcool, ninguém é obrigado a ficar restrito sentado numa cadeira e ninguém é obrigado a comer alimentos que promovam a sua destruição. Então, são atitudes que estão sob grande domínio do indivíduo. E as poucas que não estão, elas são universais, como a luz do sol, o oxigênio do ar, né? A água, ainda a água que a gente tem disponível para o nosso consumo, a água doce e ao alcance da mão do ser humano, ainda não é um problema. Mas a capacidade de amar, de pensar, de sentir, tudo isso só depende de nós, está dentro da gente. Ocorre que ah, é um grande negócio. Até se você for olhar, existe uma palavra, uma frase muito interessante do Wendell Berry, que é um romancista e um ativista inglês, se não me engano, e ele fala sobre essa inter-relação entre as indústrias alimentares, a indústria alimentícia e a indústria de remédios. Então ele fala que as pessoas são alimentadas pela indústria de alimentos, que não presta atenção, ou melhor, entre aspas, presta muita atenção à saúde das pessoas, para que depois elas sejam tratadas pela indústria dos fármacos. E a gente vê que existe uma grande relação realmente entre as indústrias alimentícia e farmacêutica, né? Não só em relação a essa complementariedade de ação, como também em relação à própria lucro, né? O market share e tudo mais. Então, é uma indústria que lucra com o adoecimento. A saúde, Charles, ela é muito pouco rentável do ponto de vista financeiro e econômico. Já a doença, sim. Né? Então, essa é uma grande razão pelas quais existe um apelo grande para o tratamento de doenças a partir de remédios, dispositivos, intervenções, cirurgias, e não através de medidas holísticas, mais naturais, mais efetivas, mais eficazes, efetivas, eficientes e seguras para a maior parte dessas condições das quais falei no início da entrevista, as doenças crônicas não transmissíveis. Comer mal destrói só a saúde do ser humano ou destrói o planeta também? Olha, essa pergunta para mim é mais do que óbvia, né? Nesse atual estágio aí de conhecimento que eu me encontro atualmente. E sendo sincero aí para finalizar, eu acredito que os nossos organismos, né, eles foram concebidos, seja lá por quem for, né, e por quem ou por que for, para prosperar de forma esplêndida e não apenas subsistir. Quando a gente trata bem o nosso corpo e ingere os alimentos saudáveis, os alimentos certos, a nossa saúde e a nossa vida prospera. É, E a gente tem que entender que a comida que a gente coloca no nosso prato, ela não só é o nosso melhor aliado no combate a essas doenças crônicas não transmissíveis, como também há muitas outras questões que assolam a nossa humanidade mesmo, entre aspas, né? Pois toda vez que a gente come, a gente está fazendo uma escolha, um voto, que poderá melhorar o mundo ou torná-lo um lugar pior para todos nós. O alimento é a fundação da nossa saúde. Para muitas pessoas, também pode ser a fundação das suas doenças, né? A gente precisa dar adeus a essa manipulação corporativa das nossas papilas gustativas. A gente precisa criar uma consciência verdadeira a respeito da importância do poder que existe por detrás das nossas escolhas alimentares e realmente estabelecer uma revolução alimentar.
onde o exercício da alimentação represente de fato não somente um ato de autocuidado, mas de conexão com o mundo, com as pessoas que a gente ama e de respeito pelo nosso único e esplêndido planeta Terra nesse período antropocênico acelerado, né? Não se enganem, a gente não vai receber essa mensagem do status quo. Agora, acreditem, a gente pode curar não só o nosso corpo, como o nosso planeta com comida. E isso, para mim, é muito bonito, é muito poderoso enxergar essa questão dessa forma, né? E é por isso que eu gosto de ativar, engajar e empoderar as pessoas para abastecê-las com o ferramental necessário que elas precisam para viver uma vida saudável. Então, recentemente, o Walter Willett, da Escola de Saúde Pública de Harvard, lá nos Estados Unidos, ele foi um dos heads, né, da elaboração do Eat Lancet Commission, que foi comissionado pela Organização Mundial de Saúde, a chamada Dieta da Saúde Planetária, como tem sido veiculada aqui no Brasil, e ele coloca claramente que uma transformação para dietas saudáveis até 2050, vejam só, daqui a 30 anos, ela exigirá modificações dietéticas substanciais, né? É necessário que haja realmente, não radicalismo, mas que haja realmente esforços intensivos em relação à modificação dos atuais padrões dietéticos populacionais. O consumo global de frutas, vegetais, nozes, leguminosas, tubérculos vai ter que dobrar. E o consumo de alimentos como carnes vermelhas, açúcares, vai ter que ser reduzido em mais de 50%. Então, uma dieta rica em alimentos vegetais e com menos alimentos de origem animal e processados, ela confere sim melhor saúde, não só para o indivíduo, mas também benefícios ambientais. É o que a gente chama de trifecta, né? Todos ganham e ninguém perde. A única coisa que perde é a perversão do ser humano, os sintomas negativos, a corrupção, né? O que perde é aquilo que está ruim, e aquilo que está ruim tem que ser reduzido ou eliminado. Outro dado muito interessante são repercussões humanitárias. Então, o Jonathan Foley, lá da Universidade de Minnesota, ele tem um dos cargos, umas cadeiras de nobreza lá dentro da universidade. Ele publicou, por exemplo, já há bastante tempo, em 2011, na revista Scientific American, o que a gente deve fazer para sustentar o planeta. Ele é o criador de um dos termos como a terra-cultura, por exemplo. E ele diz o seguinte: se todos ingerissem uma dieta à base de vegetais, o suprimento global de alimentos aumentaria em 3 quatrilhões de calorias. Isso seria 50% daquilo que a gente produz hoje. E isso pode facilmente acabar com a fome no mundo, independentemente da existência de conflitos, fatores climáticos, econômicos ou qualquer outro motivo de ordem social ou regional. E para mim, a definição mais assim esplêndida do que seria uma visão ampliada da alimentação, não só para a saúde do ser humano, mas de todo esse planeta maravilhoso, que é o nosso verdadeiro espelho no espaço sideral, é a visão da Brenda Davis, que é uma dietista canadense esplêndida, né? E ela diz o seguinte: não há dúvidas de que uma dieta à base de vegetais é a melhor dieta para a saúde humana, mas uma dieta só será realmente ótima se ela for ecologicamente sustentável e eticamente justificável. Se nós considerarmos as consequências das nossas escolhas alimentares para além de nós mesmos, aí sim perceberemos que uma dieta à base de vegetais é também um imperativo ético, ecológico e humanitário. Então, eu fecho aqui a minha entrevista com essas lindas e influentes palavras da Brenda Davis, que eu acho que sumarizam muito bem aquilo que a gente perpassou aqui. E é interessante também a gente resgatar a famosa frase do Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que diz o seguinte: toda verdade passa por três estágios. Inicialmente, ela é ridicularizada. Depois, num segundo estágio, ela é violentamente combatida por aqueles que a ridicularizaram. Mas no final, ela é aceita como óbvia e evidente, inclusive por aqueles que ofereceram toda essa resistência. Então, cabe a pessoas como nós, à frente do nosso tempo, e conscientes, que nos preocupamos com os valores nobres da vida e da sociedade, levantarmos essa bandeira e influenciarmos as outras pessoas para o caminho da saúde, para o caminho da união, para o caminho da prosperidade. E é por isso que todos nós estamos aqui, e é por isso que é um prazer e um grande privilégio poder falar para os seus
ouvintes aí do seu canal, Charles. Um grande abraço a todos e plantem a sua semente, né? Plantem cada um a sua semente, que essa semente de mudança é o que de fato fará com que a nossa mensagem se frutifique e chegue até as regiões mais escuras da ignorância do nosso planeta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Daniel, pelas suas sábias e inspiradas palavras. Te agradeço de coração e desejo muita sorte, sucesso e muita luz no seu caminho. Grande abraço a todos, muita saúde. Tchau, tchau.